Vamos lá, pessoal. Então, na apostila, preste atenção agora, porque eu coloquei aqui um texto, que é o protocolo SAMU, de parada cardiorrespiratória. E aí vem dando o passo a passo. Por que isso é importante? Em especial para aquelas pessoas que não estão na prática ou que estão afastadas da prática de emergência e parada cardíaca, para poder relembrar. Como eu falo, essa turma é um preparatório geral. Então, a turma ajuda não só em prova objetiva, mas também em provas em que você chega, às vezes, nós tivemos alunos aqui aprovados em processos seletivos de hospitais e que passaram por quê? Houve a pergunta, como é que você faz, como é que você age? E aí a pessoa lembrou da sequência e fez. Então, essa parte que pega todo o critério de inclusão em parada e as condutas, até mesmo quando você para, né, quando você resolve parar o processo de ressuscitação cardiopulmonar e que atesta o óbito, toda essa sequência eu vou deixar como leitura complementar. Então, no material de apoio, você tem lá o texto. Ah, o Valdemir não abordou isso em sala. Não, não abordei, porque ele é uma leitura complementar ao que a gente falou até agora. Tá certo, pessoal? O que eu vou abordar é a pergunta clássica de concurso. Aí no material de apoio está lá, modalidade de parada cardíaca. E nós temos a pergunta clássica de prova. Quais são os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis? Então tem lá, ó, ritmos chocáveis, aqueles em que a gente faz a desfibrilação, e ritmos não chocáveis. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, né, existem dois ritmos que são chocáveis e dois ritmos que não são chocáveis, que não se indica fazer desfibrilação. Você sabe quais são? Então, vamos lá. Assistolia. A assistolia é o primeiro ritmo não chocável. E por que ele não é chocável? Porque na assistolia, gente, nós não temos atividade elétrica cardíaca. E aí, por isso, eu não consigo fazer desfibrilação, porque não tem atividade elétrica. A desfibrilação, ela para algum ritmo caótico que tenha no coração. A função da desfibrilação é essa. Você choca, você cessa a bagunça elétrica e prepara o músculo cardíaco para que retome o ritmo sinusal, que é o ritmo correto. No caso da assistolia, que é a forma de pior prognóstico que nós temos na prática de arritmias cardíacas, a assistolia eu não tenho por que chocar, eu tenho que atuar na causa. E a causa normalmente é uma arritmia grave. Então, a assistolia é o primeiro ritmo não chocável. O segundo ritmo não chocável é o chamado AESP, atividade elétrica sem pulso. Valdemir, por que a AESP é não chocável? Tá? Porque, na verdade, a AESP a gente chama qualquer ritmo, né, qualquer arritmia que não seja a assistolia, que não seja a fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular sem pulso. Tá? Então, não sendo a assistolia, não sendo a fibrilação ventricular e não sendo ataque cardíaco ventricular sem pulso, nós chamamos de AESP um conjunto de problemas que levam à parada, mas que eu tenho uma atividade elétrica minimamente organizada. Por que eu não choco nesse caso aqui? Porque se eu chocar, eu vou perder essa atividade elétrica. Aí vem a pergunta, né? Qual é a principal causa de AESP? A principal causa de AESP, gente, é hipovolemia, ou seja, o problema não é elétrico. O coração não tem o que bombear. Então, aí está o ponto. Então, na AESP, você não tem o que bombear. Então, basicamente, atividade elétrica sem pulso, você atua na causa. Tá certo? Então, nós temos a AESP e a sistolia, que são ritmos chocáveis ou não chocáveis? Não chocáveis. Tá? Então, está aqui, ó, a sistolia, a AESP não faz desfibrilação. Pergunta clássica de prova. E quais são os ritmos chocáveis? São dois. A fibrilação ventricular, que é a principal causa de parada cardíaca.
Então, fibrilação ventricular. E nós temos a taquicardia ventricular sem pulso. Fibrilação ventricular, a sigla é FV, taquicardia ventricular sem pulso, TVSP. Então, esses são os ritmos chocáveis. Fibrilação ventricular, principal causa de parada cardíaca. Lembrando que a ESP tem os 5Hs e os 5Ts, que a gente já falou, e aqui estão os dois ritmos chocáveis, aqueles em que a gente faz a desfibrilação. A fibrilação ventricular é a principal causa de parada cardíaca e a taquicardia ventricular sem pulso, tá? É uma zona de transição da taquicardia ventricular para a fibrilação. Então, é o momento em que o paciente perde o pulso e logo depois ele para. Então, é uma forma de parada. Então, taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular são ritmos chocáveis. Cuidado para não confundir na hora da prova fibrilação ventricular com fibrilação atrial. Cuidado, hein? Fibrilação atrial é uma coisa, fibrilação ventricular é outra. Fibrilação atrial eu não faço desfibrilação, é uma outra arritmia. Mas as bancas às vezes botam lá, fibrilação atrial. Aí tu vê fibrilação, se empolga e marca errado. Então, quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. A partir daí, nós vamos para o ABCDE do trauma, né? Não só da parada cardíaca, gente, agora é do trauma. Então, presta atenção. Eu vou colocar uma coisa aqui que não está... Tá? Nós temos hoje o A, B, C, D, E do trauma. Então, o A é o tratamento de via aérea e estabilização de coluna cervical. O B é a ventilação. O C é a circulação e o controle de hemorragia interna. O D, disfunção neurológica. E o E, exposição ambiental. Né? Exposição ao ambiente, ou seja, você expor o paciente para ver lesões secundárias. Então, esse é o ABCDE do trauma. Na sequência, houve uma proposta de mudança, né? Não é a ABC, né? A gente fala em CAB, né? Na atenção do pré-hospitalar, mas houve uma evolução e atualmente tem se falado, e isso começou a aparecer em prova agora, não está no material de apoio, então presta atenção, o XABCDE. Olha aqui, ó, a letra X antes. E o X antes significa hemorragia externa grave. Valdemir, em todos os livros aparece isso? Não, somente nos livros de PHTLS, que é o pré-hospitalar, né? O atendimento pré-hospitalar do trauma, suporte de vida no trauma do pré-hospitalar, e no ACLS, que é o suporte de vida avançado. Então, eles falam do XABCDE, que na prática a literatura apresenta como CAB. Tá? Então, basicamente, para você saber que existe pelo menos uma bibliografia que coloca a letra X antes, dizendo que é o controle de hemorragia externa grave, que é quando o paciente já chega sangrando, você vê o sangramento e você precisa atuar rápido, senão o cara morre. Tá? Mas a maioria dos livros, em especial, né, não vai colocar o X, ó, vai botar o ABCDE do trauma, sabendo que no pré-hospitalar a gente inverte, traz a letra C primeiro. Então, no pré-hospitalar, a sequência de letras muda com o C vindo para frente. Mas os livros apresentam A, B, C, D, E. E somente uma literatura, que é o pré-hospitalar, suporte, né, de vida ao trauma no pré-hospitalar, o PHTLS, ele traz o XABCDE, o X sendo o controle de uma hemorragia externa grave. Tá certo? E aí, em relação à letra A,
que é o tratamento de via aérea e estabilização da coluna vertebral, o que se cobra disso aqui? Qual é o nome técnico da hiperextensão do pescoço, que é a manobra universal de abertura de vias aéreas? E aí o nome técnico é a manobra de chin lift. Chin lift é a hiperextensão do pescoço quando você abre a via aérea do paciente, mas obviamente, se eu estou hiperestendendo o pescoço, eu não posso ter lesão de coluna. Se eu tiver possibilidade de lesão de coluna, eu já não posso fazer a chin lift. Aí eu faço a manobra modificada de abertura de via aérea, que é a chamada jaw thrust. Então, chin lift é a abertura universal de vias aéreas, a hiperextensão do pescoço, e a jaw thrust, a abertura modificada, tá certo? E quando alguém se engasga, qual é o nome da manobra? Pergunta de prova. Qual é o nome da manobra que usamos para desengasgo de vias aéreas? Está aqui, ó, manobra de Heimlich. E aí atentem para a sigla que o SAMU usa. Ele chama de OVACE, obstrução de via aérea por corpo estranho. OVACE, obstrução de via aérea por corpo estranho. Aí ele chama assim, no OVACE, qual é o nome da manobra utilizada para desengasgo? Falou manobra de desengasgo em paciente consciente, manobra de Heimlich. Então, são manobras importantes e que a gente precisa, né, entender e reconhecer como questão de prova. Tá? Em relação à ventilação, novamente coloquei ali no texto, né, um tópico sobre parada respiratória e como o protocolo SAMU determina que se aborde essa via respiratória. Então, como coloquei como material complementar, não tem nada para discutir aqui que eu preciso explicar do ponto de vista de concurso. Tá? E na etapa da letra C, circulação e hemorragia, controle de hemorragia. Lembrar que a hemorragia capilar é causada por abrasões que lesionam pequenos capilares localizados abaixo da superfície da pele. Geralmente, uma hemorragia capilar é diminuída ou até mesmo interrompida antes da chegada da equipe, porque a capilar é pequena. Mas nós temos a hemorragia venosa, que provém de camadas mais profundas e controlada mediante pressão direta moderada no local. É aquela que você comprime e, passado um tempo, já parou de sangrar. De modo geral, a hemorragia venosa não é uma ameaça à vida, a menos que a lesão seja grave ou a perda sanguínea não seja controlada. E nós temos a hemorragia arterial, que é o vermelho vivo, pode ser em jato, e que essa é o nosso alvo, porque ela é, né, uma lesão em que eu tenho perda sanguínea importante, né, mais difícil de ser controlada. Tá? Uma artéria, mesmo pequena, pode produzir hemorragia com risco à vida, e o controle da hemorragia é prioridade, pois cada hemácia é importante, já que deixa de transportar oxigênio e o paciente pode morrer. Tá certo? Então, como é que eu faço o controle de sangramento arterial? Pressão direta, se não deu certo, pressão direta, pressão num ponto acima, se não der certo, torniquete, e nunca remove objeto encravado. Então, o torniquete ele ainda tem indicação, mas não é a primeira indicação, geralmente o torniquete é a última indicação, e só pode ser usado por profissional treinado, habilitado. Profissional que não tem habilitação não pode usar torniquete. E aí nós temos uma classificação de hemorragia que pode cair em prova. E se pode cair em prova, a gente precisa ver. A hemorragia é categorizada em 4 classes. É o quanto de volume você perdeu, tá, gente? Então nós temos na classe 1 a perda de menos de 750 ml de sangue ou até 15% do volume circulante. E isso geralmente não gera sinais clínicos de hemorragia. O organismo fica tentando ajudar. Já na classe 2, o paciente perde de 750 a 1.500 ml de sangue, 15 a 30% de volume. E aí o paciente está na fase compensatória do choque, que eu vou explicar ainda hoje. Na classe 3, ele perde entre 1.500 a 2.000 ml de sangue, o que representa 30 a 40% do volume circulante. E aí esse paciente está na fase progressiva do choque. E na classe 4, mais de 2.000 ml de perda volêmica, o paciente tem mais de 40% de volemia, e aí ele entra na fase irreversível do choque. Então observe que cada classe tem o seu valor associado em relação ao quanto perdeu de sangue. Então eu vou colocar aqui o mnemônico para vocês, gente, para facilitar
gravar isso aí. Na classe 1, o número é 750. O segundo número a gravar é 1.500. E o terceiro número a gravar é 2.000. Isso aqui em ml, tá? Mas eu posso falar em percentual de perda de volemia. Então, se eu for falar em percentual, os números são 15%, 30% e 40%. Por que eu estou botando assim? Para te facilitar. Então, repara, até 750 ml é classe 1 de perda volêmica. De 750 a 1.500 é classe 2 de perda volêmica. De 1.500 a 2.000 é classe 3. E acima de 2.000, classe 4. Mesma coisa, até 15% de volemia perdida, classe 1 de 15% a 30%, classe 2 de 30% a 40%, classe 3 e acima de 40%, classe 4. Valdemir, como é que isso cai em prova? Cai assim. O cara fala que o paciente perdeu entre 750 e 1.500 e pergunta qual é a classe que está classificada aquela perda volêmica. Então, se ele perdeu de 750 a 1.500, é a classe 2. Tá certo, pessoal? Então, isso cai em prova e aí isso precisa gravar. Coloquei para vocês no material o protocolo SAMU do uso do torniquete, como se faz, tá? Como uma leitura complementar. Em relação à letra D, disfunção neurológica, uma vez atendido o paciente e equilibrado a estabilidade hemodinâmica, a gente vai fazer a avaliação do rebaixamento de nível de consciência, vai ver se tem lesão do sistema nervoso central, se tem algum sinal de intoxicação por droga ou álcool, ou se esse rebaixamento de nível de consciência pode ser associado a alguma doença, alguma disfunção, né, metabólica, como, por exemplo, diabetes, convulsão ou a própria parada cardíaca. O doente traumatizado grave, né, a gente tem, permaneça na cena o mínimo de tempo necessário quando houver qualquer uma das seguintes condições de risco à vida: via aérea inadequada, ventilação prejudicada, tá, quando o paciente precisar de oxigenação, dispneia, pneumotórax aberto, suspeito de pneumotórax, tem que correr com ele para o hospital. Traumas penetrantes na cabeça, pescoço ou tronco também, né, temos que correr com ele para o hospital. E amputação ou quase amputação também temos que correr. Qualquer trauma na presença de história de condições graves, como paciente com mais de 55 anos, hipotermia, queimadura, gestação, ou, né, algum infarto agudo, tem que correr com ele. E a etapa de exposição é a etapa em que, garantida a estabilidade, nós vamos trabalhar para, agora sim, olhar o corpo desse paciente e ver se tem alguma lesão secundária, se tem algo que eu preciso me preocupar, porque a estabilidade hemodinâmica, que era a prioridade, já foi alcançada. Com isso, a gente termina o nosso primeiro tópico da aula de hoje, que é o suporte básico e avançado de vida. E no próximo bloco, nós vamos continuar discutindo choque, que é um tema importantíssimo nas provas de técnico de enfermagem. Não sai daí não, eu já volto.